Mais um episódio do nosso Armarinho Podcast. Você já sabe, para não perder nenhum conteúdo, segue a gente no YouTube, aciona as notificações, curte, compartilha e comenta esse conteúdo. Ajuda a gente a levar a nossa mensagem para mais gente que curte um bate-papo, como diz a minha amiga Adelaide, sem amarras, não é isso? É isso. Rita já deu o recado, vinhetinha, e na volta eu apresento a nossa convidada de hoje. Armarinho de volta, e hoje a gente vai contar uma história incrível que aconteceu aqui na nossa Amazônia. E a gente tem aqui uma das personagens dessa história, que é Edith Pereira. Ela vai contar diversas histórias, mas a gente vai começar com uma só, né, que de imediato motivou que a gente trouxesse a Edith aqui. Edith Pereira, graduada em História e arqueóloga do Museu Paraense Emílio Guild. Edith, é um prazer gigante te ter aqui no Armarinho. Meninas, o prazer é meu de te reencontrar, de estar aqui conversando com vocês, ainda por cima falar de arqueologia. Né? Que coisa maravilhosa. Arqueologia, mecenato, científico. Isso mesmo. Encontro, teia, né? Como diz aí uma das nossas personagens, essa teia, essa rede de encontros. Mas quem começa contando um pouquinho da história, Adelaide? Vai lá. Pois é, eu acho que a Edith é a melhor pessoa, mas vamos lá. Edith, primeiro eu acho que... Edith, conta pra gente como é que tu iniciaste na arqueologia, porque aí a gente precisa fazer, né, esse retrospecto pra gente poder mostrar a Edith em 2023 agora para esse encontro aí. Tá. Olha, eu desde criança curtia muito arqueologia, não sabia muito, né? Porque ainda tinha aquela fantasia dos povos, né, incas, maias, não sabia nada de arqueologia amazônica, nada, mas era fascinada pela profissão. E eu era leitora assídua daquela revista Recreio, não sei se vocês lembram. E ali... Lemos? Eu li, a Rita talvez não, foi mais jovenzinha, mas eu li Recreio. Nossa, eu lia muito, era sagrado, meu pai comprava aquela revista, eu lia muito. E... quando já chegou perto de fazer faculdade, eu disse, não tinha curso de arqueologia aqui, eu disse, bom, o mais próximo era História. Então, eu fiz graduação em História, e quando eu entrei na universidade, eu fui estagiar com Napoleão Figueiredo. Mas ele sabia que eu não queria antropologia, que meu negócio era arqueologia. E aí ele disse, olha, o Mário Simões, que era o chefão da arqueologia na época, está precisando de estagiário, queres ir? Entrei a gente está falando no Museu Guild. Museu Guild. Tá. Mário Simões do Museu Guild. Olha, lá no museu estou precisando de estagiário em arqueologia. Tu queres? Isso foi em 82. Eu entrei e nunca mais saí. Estou lá até hoje. Aí, continuei na minha formação, fiz mestrado. Na época, não tinha também um mestrado específico em arqueologia, então eu fiz em História, com uma área de concentração em pré-história, e depois já fiz o doutorado na Universidade de Valência, na Espanha, focado mais para arte rupestre. O que faz um arqueólogo? Estuda as sociedades do passado a partir do que ficou de evidência material. E por que isso é importante? Desculpa. Não, é isso. Por que é importante? E na sequência, eu já vou colocar aqui a outra pergunta. O que a gente está falando de material do passado? Estamos falando de restos que foram de material que foi produzido intencionalmente, por exemplo, uma vasilha de cerâmica, uma ponta de flecha, e também evidências que ficam do manejo do homem na natureza. Né? Então, por exemplo, se ele plantou, fez determinadas plantações próximo das aldeias, até uma fogueira que eles fazem para cozinhar, para assar algum peixe, alguma coisa, essa fogueira é um registro. Então, o carvão que queimou nessa fogueira, a gente pode datar. Então, a gente vai saber exatamente o momento que houve uma queima daquela fogueira, uma ação humana. Né? E, assim, a arqueologia, na verdade, ela pode estudar, é mais conhecida por estudar o passado, mas tem também uma arqueologia mais, digamos, do contato, que a gente costuma chamar de arqueologia histórica. Então, você tem aí os documentos que foram escritos, né, normalmente a versão oficial de determinado acontecimento, mas também você estuda a cultura material.
O Forte do Presépio aqui, que todo mundo conhece, dali as escavações mostraram uma ocupação indígena e, posteriormente, uma ocupação já dos portugueses. E também há quem faça uma arqueologia nos tempos de hoje, porque você estuda a cultura material. Tem um exemplo que eu acho muito, muito interessante, que está no livro, e uma vez eu participei daquele Pint of Science, que é você falar de pesquisa nos bares, né? Aí eu digo, poxa, eu peguei esse exemplo que eu achei maravilhoso, que um professor de arqueologia, para explicar, né, a disciplina, disse, vamos fazer uma pesquisa num determinado bairro lá nos Estados Unidos, e vocês vão perguntar para as pessoas, que a gente quer saber como é o consumo de álcool delas. Como é que eles bebem cerveja, como é? Então, eles fizeram um primeiro momento de pesquisa, de bater nas casas, falar com as pessoas, e aí as pessoas dizem, olha, eu bebo socialmente, bebo muito pouco, 2 ou 3 por semana e tal. Aí depois eles foram fazer a pesquisa na lata de lixo dessas pessoas e viram que, na verdade, o povo bebe muito mais do que diz que... Né? Então, só para dar um exemplo de como você está trabalhando algo produzido, material, que é a lata de cerveja, né? Surpreendente, eu não fazia ideia. Que não basta no teu lixo, minha, né? Edith, quando a gente pensa assim, em arqueologia, que é uma profissão incrível, mas assim, o cinema, ele produziu cenas, né, e obras audiovisuais que ficou todo mundo sempre muito encantado, né? E aí tem tanto os filmes mais blockbuster, como tem documentários que são sensacionais. E aí tu acabaste virando também, né, protagonista de uma história que é digna de uma obra audiovisual, que foi um encontro com 2 outras mulheres, e a Yara e Marcela, Isso. E a gente vai conhecer, elas mandaram um vídeo pra gente vai assistir aqui esse vídeo também, você que está aí, né, no canalzinho assistindo a gente vai também acompanhar, mas fala pra gente como foi esse encontro. Olha, para mim foi uma grande surpresa, porque a Yara entrou em contato comigo por WhatsApp, dizendo, olha, uma pessoa de Belém me deu o teu contato, queria saber um pouco do teu trabalho. Na época, eu não sabia quem era essa pessoa, vim saber recentemente. E aí essa pessoa passou para ela o meu contato, ela disse, queria saber um pouco, né, da tua pesquisa. E aí nós fizemos reuniões virtuais, né, primeiro com ela, depois com a Marcela, explicando o que era o trabalho. E aí a gente vai analisar, nós temos outros projetos aqui, vamos ver qual que... E aí, um belo dia, ela disse, olha, o projeto escolhido foi o de vocês, que a Marcela ia doar um valor para a gente fazer uma etapa, na verdade, algumas atividades dentro do projeto de pesquisa que a gente tem. Aí eu digo, meu Deus, eu te juro por Deus, eu não acreditava que aquilo estava acontecendo, porque até então minha pesquisa sempre foi com recurso público do CNPq, sempre em Monte Alegre. Tudo que eu produzi até ano passado foi com dinheiro do CNPq, e de repente aparece essa pessoa que queria doar um dinheiro que, para dizer a verdade, eu nunca recebi do CNPq esse valor que ela doou para a gente. E aí eu fiquei assim, né? Mas o que é que ela queria em troca, né? Gente, é quase inacreditável. Ela queria que a gente desse aula para ela e que a gente indicasse bibliografia e que ela pudesse nos acompanhar nas etapas de campo do projeto para poder fazer um documentário. Sensacional, essa pessoa ela é a Marcela. uma mecenas. Ela é uma mecena e eu nunca imaginei que houvesse, pelo menos para a ciência, né, alguém que fosse uma mecena. Alguém, olha, gente, eu não estou querendo, o que eu quero em troca é conhecimento, o que vocês estão produzindo, eu quero aprender sobre arqueologia e está aqui, para vocês trabalharem, tem aqui esse recurso. Vamos conhecer então a Marcela? Vou dar play aqui no vídeo. Olá, boa tarde, eu sou Marcela, sou artista plástica, empresária e ativista socioambiental. A primeira vez que eu fui na Amazônia foi há 22 anos atrás, eu estava indo morar fora do Brasil. E como eu sou do Sudeste, eu fui fazer um reconhecimento, né, do meu país, fiquei absurdamente encantada, me apaixonei pela Amazônia desde então, já voltei várias vezes. O terreno foi a equipe da Edith que me levou até lá,
O lugar é incrível, tanto de beleza natural como de beleza arqueológica. O senhor que estava nos mostrando o terreno nos avisou que provavelmente não seria mais possível de visitar o terreno porque iria virar pasto, então eu fiz a decisão executiva de comprar, porque ali tinham duas paixões, né? Um terreno na Amazônia e um lindíssimo, belíssimo sítio arqueológico que faz parte do nosso patrimônio. Faria tudo novamente, eu não me arrependo, eu estou muito feliz que eu tomei essa decisão impulsiva, mas estou muito feliz. E eu espero que essa iniciativa possa inspirar outras pessoas que queiram, né, fazer algo pela pesquisa no Brasil, que queiram fazer algo pelo nosso patrimônio. Não é tão difícil assim. Um abraço. Marcela explicando, né, que essa paixão não é de hoje, começou bem lá atrás, só que ela deu aí um outro, né, um outro nível para essa paixão quando ela realmente financia uma pesquisa. Isso é muito sensacional. Ela também, ela é apaixonada por arqueologia, ela queria ser arqueóloga. Aliás, conheci muita gente que quando eu digo que eu sou arqueóloga, eu também queria ser. Todo mundo quis ser em algum momento da vida, né? Principalmente porque a Adelaide falou sobre o cinema. Indiana Jones, apesar de todos os problemas do filme hoje que a gente vê, né? Mas ele de alguma forma inspirou muita gente. Né? Ele popularizou, vamos dizer, de uma maneira meio assim estranha, né? A profissão, aquela coisa de sair em busca de uma peça e levar para museu, não é bem assim que o arqueólogo trabalha, né? Mas de qualquer maneira ele popularizou muito a profissão. Né? Vamos conhecer uma outra figura que é super importante também, que é a Yara, que fez essa conexão. Né? A Yara tem esse papel. A Yara está aqui na Amazônia também, só que ela está no Acre. E aí, óbvio, ela mandou pra gente um vídeo. Vamos lá. Olá, meu nome é Yara Vicente, eu sou socióloga, sou acriana, sou a fundadora da empresa Nossa Terra Firme, que é uma empresa de inovação socioambiental. Né? A gente procura se adaptar aos tempos e às tecnologias existentes para poder fazer acontecerem os bons encontros e garantir que projetos transformadores de sustentabilidade que tenham como protagonistas as populações do sul global possam se consolidar, prosperar e viver o seu potencial ao máximo. Né? A gente considera isso uma iniciativa decolonial, que é uma forma da gente realmente valorizar o trabalho de quem está protagonizando a mudança que a gente quer ver no mundo, nos seus territórios, né, em primeira pessoa, falando dos seus legados ancestrais, dos lugares onde viveram os seus, né, e onde vivem, onde nasceram, e os caminhos que percorreram. Para a gente isso é o caminho mais potente assim, para a mudança, né, na prática, porque é valorizar quem realmente sabe do que está falando, quem conhece o chão que está pisando e quem quer proteger o meio ambiente no seu meio ambiente, não só no meio ambiente do outro, né? Como diz a nossa ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Então, a gente, numa dessas iniciativas, a gente teve a felicidade de conectar duas pessoas que têm trabalhos incríveis na proteção da floresta, das mulheres, né? A Edith e a Marcela, através do nosso programa de investimento socioambiental filantrópico. O que a gente faz é tentar dar um match entre o sonho de quem quer apoiar e as iniciativas que existem e que são incríveis, mas que não necessariamente estão fáceis de achar no Google ou transitando pelos ambientes de impacto, né? Porque a gente sabe que tem muita coisa bacana acontecendo, que não tem visibilidade. E para chegar nessas iniciativas, a gente usa todo um legado, né, de uma história que muito se entrelaça com a minha própria história como ser humano, que é dessa rede de confiança de pessoas que trabalham na floresta, que são da floresta, que amam a floresta e conhecem outras pessoas incríveis e que cria essa rede de confiança, né, entre os trabalhadores das organizações sociais, entre os pesquisadores, entre os ativistas, entre as populações locais, né, e através dessa rede a gente já chegou em 3 projetos que se encaixavam no sonho da Marcela, que sempre quis apoiar a arqueologia da Amazônia, mas não tinha nenhum contato direto com isso. E através de uma rede muito particular da minha história, né, que fui
analista de pesquisa no Amazon e através disso trabalhei na região da Calha Norte, né, na região ali do Escudo das Guianas, próximo à região de Monte Alegre, acompanhei esse processo de consolidação do Parque Estadual de Monte Alegre. Através desses contatos dessa época, chegamos à indicação da professora Edith através do Joanísio, que era o gestor, né, das unidades de conservação da Calha Norte a nível estadual pelo Ideflorbio. E aí o Joanísio Mesquita me botou em contato com a professora Edith, eu entrei em contato com ela, expliquei o projeto e a gente solicitou que ela enviasse uma proposta, né? E a forma como eu faço isso dentro da nossa terra firme é com contrapartidas que garantem o envolvimento das pessoas que estão doando em longo prazo no projeto. Não só como uma fonte de recursos, mas que as pessoas possam alocar outros talentos, outras capacidades que têm nessa causa, fazendo com que a gente consiga ter uma estratégia mais duradoura de amparo a esses territórios, essas iniciativas, né? No caso da Marcela, a contrapartida que ela queria era aprender mais sobre a arqueologia na Amazônia e, principalmente, né, fazer um filme sobre essa história. E a professora Edith aceitou, né, após ser selecionada para fazer esse projeto, receber esse recurso, né, e foi com esse encontro de vontade de contribuição que a gente vê essas duas mulheres no território de Monte Alegre no mesmo momento, né? A Marcela filmando seu documentário sobre o trabalho da professora Edith realizando a pesquisa, e a gente se encontra com essa questão fundiária ali, né, da velocidade com que as áreas do patrimônio arqueológico e da biodiversidade local de Monte Alegre são ameaçadas, e felizmente a Marcela pôde agir. Com áreas que ela foi adquirindo, que agora amontam um total de 11 hectares de terra, né, que pretendem ser preservados a longo prazo. Ela está pesquisando as melhores formas de fazer isso. Mas acho que essa história ela fala muito sobre autonomia, né, autonomia e construção de redes, porque a gente, enquanto amazônicos, pode sim estar na frente dos processos de inovação, mas a gente não precisa fazer isso sozinho, a gente pode fazer isso angariando os bons aliados, né? Os prováveis, como gente que já ama as florestas, como a Marcela, e os aliados improváveis, que a gente vai procurar por aí e convencer e envolver as pessoas num enredo que realmente seja produtivo para ambos os lados, né? Que não seja apenas uma transação monetária, mas que seja a construção de redes de afeto, redes de proteção e redes de solidariedade com relação às causas amazônicas e do sul global. É isso. Muito obrigada pelo convite. Um abração. Edith, essa história é fantástica. Ela é incrível. Conta pra gente, aqui são 3 personagens, né? Você é arqueóloga, a Yara que fez essa ponte e a Marcela como foi que isso se tornou na prática, no que resultou esse encontro? Ai, me atrapalhei toda aqui, fiquei até emocionada com a fala das duas. Mas no que resultou esse encontro na prática? Resultou no que a gente vai avançar ainda mais na pesquisa na região. Porque eu trabalho em Monte Alegre há mais de 30 anos. E o meu trabalho estava muito focado no que hoje é o Parque Estadual Monte Alegre. E em 2022 nós começamos a explorar uma outra área fora do parque. E é nesta área fora do parque que está sendo investido o dinheiro que foi doado pela Marcela. Então é uma nova área com coisas completamente, ou pelo menos na sua maioria, muito diferente do que tem no parque, num espaço geográfico pequeno entre o parque e o que é essa outra região, com pinturas muito diferentes, né? Então, a gente está diante de uma outra coisa, né? E estamos agora começando a documentar esses sítios, a escavar. Era um terreno privado que foi comprado e doado para pesquisa? Na verdade, é uma área rochosa, né? É um terreno que ele tem um imenso afloramento rochoso e depois uma área de mata. E nessa imensa área de rochas é que estão os sítios com as pinturas. Esse terreno ele era de uma senhora, todo ele, que quando ela faleceu ficou para os filhos. E os filhos começaram a lotear, a vender.
E foi nesse momento, então, que a Marcela, quando chegou lá para conhecer Monte Alegre, que ela visitou e que disseram que aquilo ali ia virar pasto, foi muito incrível, porque ela foi de manhã, quando nós nos encontramos à noite, ela perguntou o que é que a gente achava, né? Se ela comprava o terreno ou não. A gente conversou com ela, falou os prós, os contras. No outro dia ela comprou. E agora, quando nós tivemos agora 15 dias lá em Monte Alegre, no início de janeiro, ela comprou um outro lote do lado. Então, Edith, além do Parque Estadual de Monte Alegre, que tu conheces muito bem, né? O parque, inclusive, ele tem como a gente fala, não é um título, né, de patrimônio mundial. A gente vai falar depois, né, detalhar um pouquinho, mas ali é o teu território 100%, o Parque Estadual. Então, aquela região, além dessa área que a Marcela comprou e esse outro terreno do lado, então a gente fica imaginando que ali em Monte Alegre deve ter, né, ainda outros, vários sítios que merecem esse estudo e esse mergulho aí da área da arqueologia. Isso, e não só tem essa região que chama Cauçu, mas tem outras serras, e a gente já tem informação de locais com pinturas rupestres nessas serras. Isso a gente está falando, por enquanto, de sítios com pintura rupestre, né? Sem falar os sítios de terra preta, que seriam as antigas aldeias indígenas, né? Porque nessa área que a gente está trabalhando agora, o Cauçu, assim, você não... Ali estão as pinturas, eles iam ali para pintar. É muito claro, não dá para morar ali. Então, eles moravam em outro lugar. Então, a gente já tem informação de locais com terra preta, que normalmente o povo usa porque é uma terra muito fértil, né? Então, as pessoas usam para plantio, né? Para fazer plantações, né? E aí, a gente está fazendo assim, estamos centrando nesse momento a pesquisa dentro dos pedrais. E vamos agora, a segunda viagem vai ser para localizar essas terras pretas. Então, a Marcela comprou os terrenos, entregou e disse, toma, pesquisem. Mais ou menos nós temos a autorização do IPHAN, né, que precisa, mas a gente trabalha lá no terreno dela, que já tem 14 sítios documentados, né? E ainda tem mais, porque falta... Já tem muita coisa para procurar, muita coisa para se achar por ali. A gente já sabe por que essa região é tão importante? Por que Monte Alegre? Por que Monte Alegre? Monte Alegre ficou muito conhecida por conta das datações muito antigas que tem para a ocupação humana nessa região, né? Ana Roosevelt teve lá... A gente está falando de quanto tempo, Edith? 12 mil anos. 12 mil anos. Então, talvez até mais... Talvez mais. Mas já registrado, já catalogado, já identificado, a gente está falando de pelo menos 12 mil anos. Isso. A escavação que nós fizemos em 2014, nós paramos porque o sedimento era muito arenoso e já estava em 2 metros de profundidade. Mas ainda não tínhamos chegado na rocha base da caverna. Então, pode ser que tenha mais. E nós encontramos a matéria-prima para fazer as pinturas, né? O óxido de ferro com marca de uso. Quer dizer, a gente via que ele foi raspado para fazer o pigmento. Então, há 12 mil anos, com certeza, eles já sabiam, já dominavam a técnica de confecção de pigmento. A gente só não acha essas pinturas de 12 mil anos, porque provavelmente ou elas estão soterradas, já que a gente achou isso a 2 metros de profundidade, né? Ou então elas já desapareceram. Inclusive, a gente encontrou, em 2022, a gente achou uma pintura que você olha e você não enxerga, você só consegue ver a pintura utilizando um aplicativo que foi desenvolvido por um norte-americano, justamente para isso. Então, às vezes, pinturas muito esmaecidas, você não consegue ver, você usa o aplicativo e ela aparece. E essa pintura está lá, na frente dessa mesma caverna. Sensacional. E o que significam essas pinturas, Edith? Vocês conseguem, assim, vocês têm esse tipo? Porque era uma forma que eles se manifestavam, se comunicavam, né? O que essas pinturas representam? A gente vai ver se o Gabriel depois faz a magia e consegue inserir algumas imagens aqui. Depois a gente te dá esse trabalho, Gabriel. Mas, assim, o que significam essas pinturas? A gente consegue, assim, vocês conseguem identificar isso? O significado, não. A intenção, sim, que é
comunicação, era a forma como eles estavam expressando questões que eram próprias da sua cultura. Então, eles podiam representar uma figura humana, quer dizer, a gente identifica, né, que é uma figura humana, mas não podia ser um ser sobrenatural, podia ser qualquer outra coisa. A gente não consegue saber significado. Isso que talvez seja a grande frustração, porque todo mundo quer saber o que significa. Eu não sei, nem vou saber. A gente trabalha com classificação e com hipóteses, que a gente, infelizmente, porque não tem nenhum outro rastro que possa identificar. Edith, não tem. Esses vestígios que demonstram a presença humana há 12 mil anos nesta região derrubam outras teses sobre a presença do humano mais antigo em outros pontos do planeta, certo? Isso. Que teses são essas? Conta pra gente um pouquinho. Do povoamento, né, da América. Então, até me assustei comigo mesma. A tese São mais os conhecida... nossos ancestrais já aí, estão né? dando sinais. A tese mais conhecida é de que o povoamento do continente americano veio pelo Estreito de Bering, ou seja, lá por cima, passou pelos Estados Unidos para chegar aqui na América do Sul. Então, as datas mais antigas até então eram nos Estados Unidos, 10 mil anos. Então, não tinha como, pela teoria, você encontrar datações mais antigas na América do Sul. Só que essa teoria vem sendo derrubada diariamente, praticamente, né? Por esses indícios. 12 mil anos em Monte Alegre, 9 mil anos em Carajás, 27 mil anos no Mato Grosso, 30 e poucos anos no Chile, a Serra da Capivara também. Então... Serra da Capivara, Piauí. Piauí, isso. Minas também tem. Minas também tem. Enfim, em vários lugares da América do Sul estão saindo datações que colocam abaixo essa teoria de que o homem não poderia ter chegado no continente americano antes de 10 mil anos. Edith, é impressão minha, ou assim, o estudo, né, sério, com universidades, Museu Paraense Emílio Guild, por exemplo, só para citar, né, duas instituições, que vocês têm hoje se debruçado, assim, porque parece que algumas pesquisas remontam 1970, 1980, ou seja, a gente demorou anos e anos para que a gente pudesse investigar o nosso passado com toda essa seriedade, com todo esse cuidado mesmo, esse rigor científico, porque quando você pensa que a gente está estudando, né, vestígios de 12 mil anos, mas só há 50 anos vocês têm acesso a isso, cara, é muito pouco, né, no recorte histórico. A arqueologia como ciência, no Brasil, ela é muito recente. Ela é de meados dos anos 60. Como disciplina, a formação dos primeiros arqueólogos que, como eu, eram historiadores. Curiosos. Não, eram historiadores, geógrafos, biólogos, né? A Niede Guidon, por exemplo, é bióloga. Então, eles tiveram uma formação, teve uma corrente francesa e uma corrente norte-americana que formou essa primeira leva de arqueólogos do Brasil nos anos 70. Eu fui aluna de um desses, que foi o Mário Simões, que foi um desses arqueólogos formados por uma dessas correntes norte-americana que veio para cá. Então, é muito recente. E ainda tem mais. Além de ser recente, houve, na Amazônia particularmente, um direcionamento das pesquisas que só a cerâmica seria um indicador cultural, né? Consideravam que era, primeiro, a beleza, tudo, mas porque era o vestígio que você encontrava, assim, a rodo, né? Por toda a região. Aí a gente está falando não só do Tapajós, mas também da cerâmica Marajoara. Estamos falando da Amazônia toda, de vários lugares, não só. Marajoara e Tapajônico são, digamos, as estrelas, porque são cerâmicas muito bonitas, né, esteticamente chamativas, coloridas. E que eram usadas em funerais, né? Também. As urnas, a iconografia toda, né? Que até Exatamente. hoje, né? E o Guild fez um trabalho lindo, né? Com hoje vários ceramistas mais contemporâneos.
Da réplica dessa cerâmica. Exatamente. Esse trabalho, esse projeto, ele é mais recente, mas essa prática de chamar os ceramistas para o acervo, ela já era dos anos 80. O mestre Cardoso, o Mário Simões levou o mestre Cardoso para lá, para dentro do museu, quando ele começou, porque eles faziam réplicas olhando para livros. O mestre Cardoso contava que ele pegou um livro do lixo e aí ele fazia a partir do que ele via. Só que ver a peça e trabalhar com ela é outra coisa. Então, teve isso e teve nos anos 2000 também foi publicado um livro chamado A Arte da Terra, que foi pelo Sebrae, porque ali houve teve os ceramistas que foram fazer as cerâmicas no museu e também artistas plásticos que desenvolveram cerâmica mais contemporânea. Isso foi em 1999, A 2000. Arte da Terra. O nome do livro. Amei, gente, vou procurar esse livro. Alô, Sebrae, manda para mim, por favor. E ainda teve uma coisa que é interessante, que foi um marco, porque nesse livro, pela primeira vez, eu coloquei numa publicação de divulgação mais ampla, porque essa publicação era direcionada para os ceramistas, que falavam Marajó, Maracá, Tapajós, e não sabiam informações. Então, a gente colocou nesse livro textos com uma linguagem muito simples e muito ilustrado, para que os ceramistas tivessem um conhecimento sobre a cultura que eles tão bem representavam na cerâmica. E, nesse contexto, foi quando eu fiz um primeiro texto sobre arte rupestre. E interessante, se você olhar cronologicamente, a partir daí, os artesãos começaram a usar a iconografia rupestre na cerâmica e em outros tipos de artesanato. E ela entrou com tudo. Hoje você vê, passar na feira ali da Praça da República, você vê um monte de coisa, remo e madeira, tudo tem uma figura rupestre. O acervo do museu porque algumas coisas eu já vi, extraordinário. O que tem lá, assim, de mais antigo, que é mais emocionante estar diante dele? Rapaz, é muito difícil te dizer um negócio desse. Então a gente vai facilitar a tua vida. Elenca 3 aí. Um só seria difícil, Bom, mas então elenca vou 3. te responder. De mais antigo, o que é que nós temos lá? As 2 pontas de flecha que foram encontradas em Monte Alegre, na Caverna da Pedra Pintada. Tem Quantos anos? 12 mil. 12 mil. Tem um material de sambaqui de 3 mil anos atrás. Explica o que é o sambaqui. O sambaqui é um tipo de sítio arqueológico, normalmente aparece no litoral e também ao longo dos rios, mas ele é formado fundamentalmente por conchas, né? Então, com o cálcio das conchas, ajuda a preservar esqueletos. Então, os esqueletos muito bem preservados que tem hoje no museu, eles são provenientes de sambaquis da região do Salgado. Mas também tem sambaqui fluvial. E o terceiro? E o terceiro é muito impactante quando você, na nossa reserva técnica, tem... quando você entra, tem 2 partes. Tem umas vitrines, que é uma espécie de do top do top do top de diversas culturas, está ali, que é uma parte visitável. E tem o que está atrás, que aí você olha de um lado um monte de urna funerária Marajó, aquelas urnas imensas, e do outro lado uma quantidade de inúmeras urnas Maracá, que eu não sei se vocês lembram, sabem qual que é. São umas urnas que elas têm a forma humana, elas estão sentadas num banquinho com a mão no joelho, né? A cabeça da urna é a tampa e os ossos eram colocados dentro. Então você olha aquele monte de homenzinhos e mulheres sentadinhos ali. É incrível. Como foi incrível. Até hoje eu não esqueço a primeira vez que eu vi um sítio Maracá. O que é? São pequenos abrigos naturais, tá? Que eles colocavam as urnas, eles não enterravam, as urnas ficavam na superfície. Então, quando tu entras num lugar desse, em alguns a gente tinha que se abaixar e entrava, aí tu te deparava com aquelas urnas, aqueles homens e mulheres sentados. Te digo, foi o sítio mais impressionante que eu já vi na minha vida. Esse sítio também está em Monte Alegre? Não, está no Amapá, no sul do Amapá. É a cultura Maracá. E, mudando um pouquinho agora de assunto, falaste sobre isso.
Tu és uma pessoa religiosa ou assim, como cientista, tá mais pra ateia? Eu sou uma espírita meia boca, sabe? Porque eu leio, né? Eu acredito no espiritismo, mas para mim não há uma influência. A minha pergunta é porque entrar num ambiente desse tem uma energia? Rola algo assim nesse sentido? Ou é ali a racionalidade científica gritando? Olha, eu não sei se eu não sou sensitiva ou não, mas não senti nada. Mas tem o deslumbramento, né? Mas teve o deslumbramento de ver um cemitério antigo. Porque a gente que trabalha com arqueologia, quando a gente acha né, uma ossada, a gente fica muito feliz, entendeu? Porque já é difícil achar nesse solo que a gente tem. Então, assim, eu não tenho esse lado espiritual que, energia... Realmente, gente, eu vou pegar uma carona nessa pergunta da Rita, porque tem gente, né, e eu já ouvi essa teoria, e, enfim, viajei um pouquinho e às vezes ouvi algumas teorias muito loucas assim, ou não, tá? Esse louca sempre ser pejorativo, respeitando quem acredita, mas tem gente que acha, por exemplo, que, né, os desenhos, a arte rupestre, elas não foram feitas, né, por humanos, né, foram feitas por seres sobrenaturais, ETs e tal. Tu já ouviste esse tipo de teoria? E como é que tu responde? Ou tu acreditas que... Tô brincando. Mas, enfim, tem gente que realmente acredita que alguns desenhos rupestres, eles não foram... Principalmente as linhas, né? Os geógrafos, as linhas de Nazca, o povo acha que aquilo ali foram... Daí Eric von Däniken eram os deuses astronautas, né? E eu tento explicar que isso aí, na verdade, é uma forma de desmerecer a capacidade das populações indígenas, né? Porque eles são... há 12 mil anos, eles eram igualzinho a gente, todos homo sapiens, sapiens, com a mesma capacidade cognitiva, só não tinham a tecnologia, eles tinham a tecnologia deles. E aí eles usavam essa tecnologia para uso, né, para fazer suas cerâmicas, fazer suas pontas para poder caçar, e tinham, evidentemente, o seu lado mítico, religioso, que, enfim, tem várias teorias também, que eles podiam fumar, tomar algum tipo de alucinógeno, e, enfim... Tem teorias várias, né? Muitas teorias. A questão é você dizer qual que é. Eles não estão mais aqui para falar para a gente, olha, a gente fez essa figurinha aqui desse peixe-boi, porque o peixe-boi é um ser mítico. Não está. É pouco comum na Amazônia lugares onde eles tenham populações indígenas e sítios arqueológicos, e que essas populações indígenas tenham alguma continuidade ou alguma conexão com esses sítios. O Alto Rio Negro é um caso, Roraima é outro caso, Tumucumaque é outro caso. Só traduzindo, que as atuais populações ainda tenham práticas relacionadas. Eles podem dizer que não foram eles que fizeram, mas podem ter sido os ancestrais, ou eles, como o sítio está no terreno, eles podem... no Rio Negro acontece muito deles terem alguns lugares sagrados, né, míticos, e também lugares com gravuras rupestres que, por exemplo, tem um que é um trançado, assim, e aí eles passam a mão ali para pedir que eles, né, se esmerem mais na sua tarefa de fazer trançados. Na manualidade. Quando na você artesania. tem essa relação do passado com o presente, isso facilita digamos assim, eu ia falar a tradução. A interpretação? Mas a interpretação do... Olha, porque nem sempre a coisa é direta. E tu imaginas uma gravura, por exemplo, que tenha sido feita há muito tempo atrás e que ainda que o povo, aquela população indígena, tenha algum vínculo com a população que fez aquelas gravuras, o sentido, pode ter mudado com o tempo. Tem um colega pesquisador que ele trabalha com pesquisadores indígenas. Aí na verdade, não exatamente uma tradução, mas a visão daquele povo indígena sobre os sítios rupestres.
né? Isso é sensacional, né? Um ganho extra, né? Quando você Exatamente. tem também... Porque a gente está muito acostumado a ficar, a gente a dizer as coisas, mas quem somos nós para dizer o que é ou o que deixa de ser? Né? Então, as populações indígenas que têm esse vínculo, como tem lá no Alto Rio Negro, como tem em Roraima, só que eu acho que precisa desenvolver mais trabalhos mais voltados para esse aspecto. Só tem atualmente um colega que trabalha com, que eu conheço, né? Com pesquisadores indígenas e arte rupestre. E Monte Alegre, eu tinha te perguntado o que tem de tão especial lá, né? Já dá para saber por que essas populações escolheram esse lugar? Quer dizer, sem nenhum demérito ao Monte Alegre, que é um lugar belíssimo, mas porque na Amazônia é lá onde esses sítios estão concentrados? Olha, A gente pode afirmar que tem a ver lá com que o estão concentrados? percurso que eles fizeram, que os eu vou te dar uma homens... resposta talvez que tu não esperes, mas assim, você encontra o que você procura. Então, eu trabalhei em Monte Alegre e eu tenho me dedicado a aprofundar a pesquisa em Monte Alegre. Quanto mais eu procurar, mais sítio eu vou achar. Se você for para outra região e fizer a mesma coisa, você vai achar muitos sítios, talvez nem tantos de arte rupestre, mas você vai achar sítio. Quando eu estive em Belo Monte, no ano de 2000, que eu fiz o levantamento ali, você tem uma ideia, a gente achou uma média de 1 sítio a cada quilômetro. E sítios, assim, imensas faixas de terra preta que acompanhavam o rio com muita lâmina de machado de pedra, com muita cerâmica. Então, tudo vai de onde você pesquisa, porque você vai achar concentrações. Se eu me dedicar a ir para a Prainha, que é do lado de Monte Alegre, ali eu vou achar muito sítio. O Alenquer, a mesma coisa. Então, você vai encontrar uma grande quantidade de sítios em locais que você investe em pesquisa. Eu vou refazer então a minha pergunta. Por que esse investimento em pesquisa em Monte Alegre? Porque lá está mais visível? Porque as pinturas rupestres chamam mais atenção? O que aconteceu? Porque quando eu comecei, não tinha praticamente ninguém estudando arte rupestre aqui na Amazônia, né? Porque não era o foco das pesquisas. E eu fiz um levantamento, primeiro bibliográfico, que foi meu mestrado, e aí, terminado, eu digo assim, bom, agora eu quero ir nesses lugares que eu li na bibliografia. Aí eu fui Oriximiná, fui Óbidos, Alenquer, Monte Alegre e Prainha. Aí parei em Monte Alegre, o negócio foi lá. Deu match. Que é o Parque Estadual de Monte Alegre. Que hoje é o parque, né? E a quantidade de sítios que eu achei em pouco tempo foi grande, né? Eu fiquei muito balançada com Prainha também, mas Prainha era tudo muito mais complexo lá. E eu acabei ficando por toda a particularidade das pinturas que tem, né? Pelo ambiente, que é um ambiente savana, né? Não é uma floresta tropical, e por aquela imensidão de serra que existe. Então, foi uma conjunção, né? Eu tive amostras de vários municípios, e eu acabei escolhendo ali Monte Alegre por causa daquelas pinturas são sensacionais. Então eu digo assim, é aqui que eu vou ficar. E essa mesma emoção que tu tiveste, a Marcela teve. Possivelmente, e ela ficou muito encantada. Muito, muito, foi muito impressionante. Ver como ela estava maravilhada, você via no olhar dela, né? Ela estava assim, como é a palavra, maravilhamento, né? Não sei nem se existe, mas ela estava absolutamente abduzida por aquele mundo. A gente está falando aqui contigo e teve uma matéria grande no Sumaúma Jornalismo. Foi. Né? No site. A história, então, está ganhando espaço em vários lugares. Tu achas que isso pode inspirar outros mecenas científicos? Eu adoraria que isso fosse uma fonte de inspiração, né? E que eles tivessem esse olhar mais para a pesquisa, porque hoje nós temos mais investimento em pesquisa, mas eu ainda sinto as ciências humanas um pouco deixadas de lado.
Hoje, a Amazônia é um grande nome, né? Biodiversidade é uma coisa muito chamativa e há muito investimento, tudo é biodiversidade, tá, mas cadê o homem, né? O homem com maiúsculo, aí eu me refiro ao ser humano dentro dessa biodiversidade, e principalmente está se falando tanto, né, dos indígenas, populações indígenas, no presente e no passado. Essa Amazônia foi densamente povoada. Aqui não era um vazio demográfico, como muitos pensam. E a quantidade de sítios arqueológicos que existe nessa região é absurda e mostra justamente o quão ocupada foi essa região e o quão diversa ela é. Ela foi, né? Rica na cultura, nos saberes. Rica. Se você vê hoje a quantidade de línguas indígenas que tem, né? A quantidade de povos indígenas que tem hoje, muito mais no passado. Muito, muito mais. E que lições a gente pode tirar desse nosso passado? A gente acha que tem muito a aprender com o passado, né? Um passado que você usa a terra sem exauri-la, um passado que você usa as águas sem contaminar. Havia não estou dizendo que era uma coisa, né, um paraíso, mas era o conhecimento dos povos indígenas sobre a natureza na qual ele vivia, está ali. Medicamentos hoje, eu acho que a indústria farmacêutica não gostaria de ver, mas hoje tem muita você pode fazer muito tratamento com o conhecimento que os indígenas têm das plantas. Eles sabem a planta que é anticontraceptiva, a planta que pode fazer o aborto, a planta que cura isso, a planta que cura aquilo, né? Na verdade, a floresta tem essas respostas para essa medicina que, na verdade, a indústria vem e transforma em remédio pelo qual você tem que pagar. Edith, é sensacional toda essa conversa, né? A gente podia gravar vários podcasts aqui. Mas olha, qual vai ser o próximo passo? A pesquisa foi iniciada, a Marcela comprou a primeira área, comprou a segunda área, a Yara fez toda essa intermediação, tu já entraste com a tua equipe aí, e qual vai ser o próximo passo? O que vocês imaginam que, por exemplo, daqui a um ano, né, e até no futuro um pouquinho mais distante, vocês vão conseguir coletar de informação e de pesquisa? Olha, a gente vai continuar a pesquisa dentro da área do Pedral, mas vai ampliar para procurar, porque eles pintaram, mas moravam em algum lugar, a gente tem que fazer essa conexão. Vamos procurar mais sítios e vamos fazer o final desse projeto, digo final, assim, desta etapa do projeto, o que nós prometemos para a Marcela vai ser um mapeamento de todos os sítios arqueológicos de Monte Alegre, não só do parque, não só do Cauçu, o que tiver. Para isso, a gente comprou, com recurso do projeto, uma câmera 360 graus, e a gente está documentando os sítios, porque aqui a gente quer fazer esse mapeamento virtual, onde as pessoas possam, né, tocar na foto e enfim, ver cada um desses sítios. O produto final dessa etapa é esse mapeamento dos sítios arqueológicos. Mas tanto a Marcela como eu, a gente tem a mesma ideia, né, de futuramente a gente quer envolver muito a comunidade do Cauçu. Cauçu é uma comunidade pequena e a nossa intenção é transformar, né, esse lugar num lugar que possa ser socializado, que as pessoas possam se beneficiar, os moradores possam ter algum tipo de benefício. E assim, sem a burocracia do Estado e trabalhando direto com a Marcela, eu acho que a gente consegue fazer coisas que eu venho almejando para o parque há muito tempo e até agora não consegui. Mas eu acho que para o Cauçu a gente consegue. O que, por exemplo? Exploração turística? Turismo de base comunitária? Isso, exatamente. Mas para o turismo, teria que ser muito mais para frente. A gente precisa fazer a pesquisa, ter informação para poder ter o que dizer do lugar. Eu não quero ninguém lá, né?
quem sou eu? Mas eu não quero as pessoas chegando lá para ir, faz uma selfie, posta e vou-me embora. Não. A ideia é que você saia dali com alguma informação sobre o passado daquela região, sobre a importância dos sítios arqueológicos e a necessidade de preservar esse passado. Porque, assim, quem fez não está mais lá. Riscou, apagou, destruiu, não tem como recuperar. Não sei se vocês viram recentemente em Minas, na área que estão, acho que em Diamantina, a construção de um condomínio. Eu sei que tinham lá uns sítios com pinturas, as pessoas, não sei se em represália, assim, foram lá, pegaram uma tinta spray e botaram por cima de todas as pinturas. A gente está falando de educação patrimonial, né? Que também ainda, infelizmente, é muito rara. Não tem no currículo escolar, as pessoas não conseguem compreender a importância desse passado e aprender com ele. Agora, assim, falar de educação patrimonial, às vezes as pessoas levam vou fazer uma cartilha e entregar. Não é isso. É uma coisa... Educação patrimonial exige uma relação muito profunda com as comunidades aonde você está trabalhando, né? Exige esse envolvimento entre o pesquisador, a comunidade, porque se não for assim, eu já vi gente que manda fazer cartilha não sei aonde e entrega, entendeu? Muitos esses projetos de contrato. Gente, eles não têm um vínculo com aquilo que eles produziram, com aquilo que foi entregue para eles. Fazê-los participar de todo o processo é muito legal. É fundamental, eu diria. É o que a Yara falou lá na frente, quando a gente viu o texto, que ela fala dessa relação afetiva por aquele espaço, né? Qual é o valor desse projeto? De quanto a gente está falando? 150 mil. É um bom dinheiro para um mecenas, física. Mas para empresas ou para o Estado tem coisas assim, eu acho que quem quiser realmente ajudar, tem muitas formas. Por exemplo, a gente trabalha numa região que você precisa de carro com tração nas 4 rodas. Um aluguel de um carro lá é impossível. Como é que a gente trabalha? Com meus colegas da UFOPA, que têm seus próprios carros, a gente trabalha no carro deles. O projeto, por exemplo, não tem um carro. Né? Então, a gente trabalha porque também não tem dinheiro para pagar por dia R$500 numa caminhonete. Então, por exemplo, o projeto hoje, se tivesse uma empresa, uma concessionária que pudesse fazer uma doação de um carro, seria incrível o projeto. Já ajudaria enormemente a gente, né? Porque a gente fica refém, digamos, do cara que aluga o carro, e a gente não tem esse dinheiro. Né? Então, a gente acaba investindo nos carros. Nossos colegas que têm os próprios carros. Que é uma verdade da pesquisa científica no Brasil, né? As famílias... Eu estava lendo uma matéria sobre como as famílias financiam a pesquisa, né? Porque ao ajudar do mestrando, doutorando, sustentá-lo, acaba sendo um financiamento indireto, Sim, né? Exatamente. Da pesquisa. Exatamente. Lamentavelmente. Edith, quando tu não estás em Monte Alegre, onde é que a gente te encontra quando tu não está no Parque no Parque Estadual de Monte Alegre, ou agora encabeçando esse projeto aí, né? Onde é que a gente te encontra? Nas redes sociais? Onde é que a gente pode saber mais e aprender mais sobre arqueologia na Amazônia? Ai, meu Deus. Tem o Museu Guild, o Instagram do museu, está sempre postando informações. Eu participo de um projeto dos meus colegas da UFOPA chamado Arqueologia nas Escolas, Histórias da Amazônia, é um Facebook. Então, se você quiser saber um pouco sobre Monte Alegre, um pouco sobre Santarém, arqueologia desses lugares, entra nesse Facebook, você vai ter informações, inclusive livros paradidáticos, sobre a história desses lugares para fazer download gratuito. Que legal. Vamos entrar lá. Edith nas redes sociais? Edith Pereira no Instagram. Tu és assídua nas redes? Não, mais ou menos. Mais ou menos, né?
Mas, enfim, tô lá. Quando não tô no Monte Alegre, tô no Guild. Quando tô no Guild, tô em casa bordando arte rupestre. Falando em armarinho, eu lembrei, né? Oba! E olha, tomara que a Edith muito em breve ela já faça aí uma produção de adesivos para que a gente possa comprar e que esse recurso possa ir também no projeto, porque ela é danada aí nesses desenhos também de arte rupestre, ela borda, né, pinta, desenha, faz e acontece. Olha, foi incrível te ouvir, aprender um pouco mais, né, conhecer a vida um pouquinho aí, né, o que vocês fazem aqui na Amazônia, mas conhecer a iniciativa da Marcela e da Yara. Vocês arrasaram. Eu tenho visto, né, a repercussão disso nas redes sociais e até pessoas assim que, enfim, hoje eu, por exemplo, soube que o Siddhartha Ribeiro publicou, né, postou, republicou, né, não sei como é que faz, que fala essa informação. Então, acho que está ganhando, né, uma dimensão, e tomara que essa iniciativa da Marcela sensibilize também, né, outras pessoas, porque o que tem de gente apaixonada por arqueologia, aí é muita gente. Tomara que alguém tenha também essa sensibilidade, né, e possa ter outros mecenas, né, na pesquisa. Oxalá. Obrigada. Semana que vem a gente se vê. Tchau. Beijo grande. Tchau, gente.